Piaget, as fases da criança. Psicologia do desenvolvimento, parte 10. Coração e mente. Chegamos ao fim da nossa odisseia do conhecimento. Durante 9 episódios, construímos uma máquina perfeita. Vimos o recém-nascido criar o objeto. Vimos a criança criar o símbolo. Vimos o escolar criar a lógica e vimos o adolescente criar o infinito. Descrevemos as engrenagens da inteligência humana com uma precisão cirúrgica. Mas, se você olhou com atenção, deve ter sentido um frio na espinha. Será que somos apenas isso? Máquinas de processar informação? Estruturas lógicas que classificam o mundo? Onde está o amor? Onde está o ódio? Onde está a coragem de sacrificar a própria vida por um ideal? Onde está o medo que nos paralisa e a alegria que nos faz voar? Jean Piaget, muitas vezes acusado injustamente de ser um intelectualista frio, deixou para o final a peça mais importante do quebra-cabeça. No livro 6 Estudos de Psicologia, ele lança uma frase que define tudo. Não existe mecanismo cognitivo sem elemento afetivo. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e seu parceiro nessa caminhada incrível em busca do conhecimento da ciência da psicologia em suas várias faces. E nesse vídeo, na conclusão da nossa série de estudos sobre Piaget e as fases da criança, vamos descobrir que a inteligência e a afetividade não são inimigas. Elas são as duas faces da mesma moeda. A inteligência é a estrutura, o motor do carro. A afetividade é a energia, a gasolina, combustível. Sem estrutura, a energia explode em caos, uma paixão cega. Sem energia, a estrutura é um cadáver perfeito, a lógica inerte. Prepare-se para entender como a mente aprende a amar com a mesma complexidade com que o cérebro aprende a pensar. Bem-vindo a Coração e Mente. A arqueologia do sentir, a evolução paralela. Piaget nos ensinou que a mente evolui em estágios. O coração também. Não nascemos sabendo amar, tal como não nascemos sabendo calcular. O amor é uma construção. Vamos revisitar a nossa jornada, mas agora com os óculos da emoção, baseando-nos rigorosamente na teoria da afetividade de Piaget. O afeto sensório-motor de 0 a 2 anos, o instinto e a escolha. Lembra-se do bebê que não distinguia o eu do mundo? O afeto aqui, nessa fase, é instintivo. É fome, é dor, é conforto. Mas à medida que o bebê constrói o objeto permanente, ele constrói o objeto afetivo. A mãe deixa de ser apenas aquela que dá leite. Ela se torna uma pessoa insubstituível. O bebê começa a sentir simpatia pelo que agrada e antipatia pelo que agride. O amor nasce da necessidade, mas se torna um vínculo com o mundo exterior. O afeto pré-operatório, de 2 a 7 anos, o amor egocêntrico. A criança mágica vive no egocentrismo. O seu afeto também é assim. Ela ama os pais, sim, mas é um amor de respeito unilateral. O pai é um gigante, um deus. A regra é sagrada porque vem dele. Os sentimentos são instáveis. Ela diz, eu te odeio, e 5 minutos depois abraça. Mas por que ela faz isso? Porque não há conservação dos sentimentos. Tal como ela acha que a água mudou de quantidade porque mudou de copo,
como exemplificamos lá atrás, ela acha que o amor acabou porque sentiu raiva. A emoção é prisioneira do momento presente. O afeto operatório concreto, dos 7 aos 12 anos, o respeito mútuo. Aqui acontece a revolução moral, com a reversibilidade lógica do tipo de pensamento eu posso colocar-me no teu lugar, nasce o respeito mútuo. A criança descobre a justiça. Não é mais o pai mandou está certo. Isso não é justo. Nós combinamos outra coisa. Nasce a amizade verdadeira baseada na cooperação. O afeto deixa de ser submissão e passa a ser contrato. A honestidade não é medo da palmada, é a necessidade de não trair a confiança do grupo. O afeto operatório formal, dos 12 anos em diante, a paixão ideológica. O adolescente que agora pensa no infinito começa a amar o abstrato. Ele ama a liberdade, ele ama a pátria, ele ama a humanidade, ou ele odeia o sistema. Os sentimentos tornam-se ideológicos. Ele é capaz de altruísmo real, sacrificar o seu conforto presente por um mundo futuro que ele idealizou. O coração expandiu-se para o tamanho do universo. A anatomia da vontade, o governo de si mesmo. Mas entre todos os conceitos afetivos de Piaget, um destaca-se pela sua genialidade e complexidade: a vontade. No senso comum, achamos que ter vontade é ter um desejo forte. Tenho muita vontade de comer bolo, por exemplo. Piaget diz não, isso não é vontade, isso é desejo, isso é impulso. A vontade só aparece quando há um conflito de tendências. Vamos dissecar este momento crucial descrito no livro 6 Estudos de Psicologia. Vamos ao cenário. Você tem um dever importante para entregar amanhã, ou seja, tendência superior, mais fraca no momento. Você tem um amigo chamando para sair agora, uma tendência inferior, mais forte e sedutora no momento. Mas se você sair, você cedeu ao desejo. Você não teve vontade, você foi arrastado pela energia mais forte. A vontade é o ato cognitivo afetivo de inverter a força das tendências. Mas como? A mente operatória usa a lógica da conservação de valores. Você invoca o futuro, você invoca a sua autoimagem, você pensa: quem sou eu se não cumprir o meu dever? Eu não quero ser irresponsável. A vontade é uma operação intelectual que injeta energia na tendência mais fraca, o dever, até que ela se torne mais forte que o desejo, o prazer. Isso significa que a moralidade não é um dom divino, é uma conquista da inteligência. Ser livre não é fazer o que se quer. Ser livre é ser capaz de governar a si mesmo. A vontade é a regulação afetiva equivalente à razão cognitiva. Sem lógica, reversibilidade, você não consegue antecipar o futuro. Sem antecipar o futuro, você não tem vontade. Você é escravo do agora. A criança pequena não tem vontade fraca. Ela não tem vontade. Ela tem impulsos. A construção da vontade é a construção da liberdade humana. A personalidade, o eu na sociedade. Isso nos leva ao conceito final da psicologia piagetiana, a personalidade. Muitas vezes confundimos o eu, o ego, com a personalidade. O eu existe desde cedo, é o centro dos desejos. A personalidade, para Piaget, é o ápice da socialização. A personalidade forma-se no final da adolescência,
quando o indivíduo adota um papel social. É quando o messianismo do jovem se disciplina numa forma de trabalho ou missão. Eu serei médico para curar, eu serei artista para expressar, eu serei pai ou mãe para educar. Ter personalidade é submeter o próprio eu a uma disciplina autônoma em prol da cooperação. É a síntese final entre o indivíduo e a sociedade. A pessoa autônoma não obedece à sociedade cegamente, como uma criança pequena, nem se revolta contra ela caoticamente, como o adolescente no início. Ela transforma a sociedade através do seu trabalho e da sua moral. Ela é, ao mesmo tempo, soberana e servidora. A grande síntese, o homem construtivista. Olhe para trás, veja o caminho que percorremos. O que Jean Piaget nos deixou não foi apenas uma teoria sobre como as crianças aprendem na escola. Foi uma resposta à pergunta mais antiga da filosofia: o que é conhecimento? Antes dele, achava-se que o conhecimento ou já nascia conosco, inatismo, ou vinha de fora, copiado do mundo, empirismo. Piaget provou que ambos estavam errados. O conhecimento é uma construção. Nós não descobrimos a realidade, nós a inventamos e a reinventamos a cada estágio. Nós construímos o tempo, nós construímos o espaço, nós construímos a causalidade, nós construímos a lógica, nós construímos a moral, nós construímos o amor. O ser humano, segundo Piaget, é um projeto em aberto. É um sistema que se auto-organiza, que procura o equilíbrio, mas que se alimenta do desequilíbrio para crescer. Cada erro que a criança comete, o erro A, não B, o erro da conservação, não é uma falha, é um degrau. É a mente tentando adaptar-se ao universo complexo. Mas por que precisamos realmente estudar Piaget hoje em dia? Em um mundo de inteligência artificial, algoritmos e respostas prontas, a lição de Piaget é mais urgente do que nunca. Piaget nos lembra que a inteligência verdadeira não é repetir dados, é operar, é transformar, é compreender a estrutura por trás da aparência. E, acima de tudo, nos lembra que essa inteligência só tem valor se for movida por uma afetividade livre, por uma vontade forte e por um respeito mútuo. A criança que você tem em casa ou o aluno que você tem na sala não é um adulto em miniatura à espera de ser preenchido. Ele é um cientista, ele é um filósofo, ele é um arquiteto de mundos. O seu trabalho não é dar-lhe a resposta, é dar-lhe os problemas, é dar-lhe o alimento para que ele possa construir a si mesmo. Como disse Piaget, o principal objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Pessoas que sejam criativas, inventivas e descobridoras. A jornada da construção da inteligência que trilhamos termina aqui, mas a jornada da sua aplicação começa agora em cada um de nós. Obrigado por me acompanhar nessa odisseia pela mente humana. Continue a construir, continue a equilibrar, continue a evoluir. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e seu parceiro na busca pelo conhecimento vivo, conhecimento eficaz que nos transforma da ciência da psicologia. Construir toda essa série não das coisas que eu acho, mas baseada estritamente nas obras de Piaget. Construir para que eu pudesse aprender mais, aprender esse conteúdo tão importante
E decidi dividir com você também, para que você cresça, evolua e possamos fazer nosso país um lugar de conhecimento, onde a psicologia é exercida de forma eficiente, de forma científica. Um abraço, acompanhe as novas séries de estudos. Todos os dias saem novos vídeos, porque estamos evoluindo, crescendo para chegar ao nível do conhecimento puro. Forte abraço e até a próxima.